Aparece para vocês? O slide aparece para vocês? Ver se já aparece. Acho que sim, né, gente? Sim, João. Isso. Então, gente, só contextualizando aí a nossa aula 3, a Natália deu uma introdução referente à importância do estudo aí da escatologia, dos temas, são temas diversos. E aí, na aula de hoje, conforme está aqui, né, na tela que vocês conseguem ver, vamos falar um pouquinho sobre a importância do estudo escatológico, de algumas passagens bíblicas e correntes de interpretação, tipos, né, de interpretações. Então, tudo que a Nath falou, ela faz muito sentido, gente, é importante. E aí, na aula de hoje, a gente vai reforçar aí essas questões. Beleza, gente? Aí, Nath, você continua, né? Ah, sim, aí depois eu passo para você. Você pode passar um aí, João, um slide? Todos conseguem ver, né, gente? Beleza? Aí pode prosseguir. Aí a gente já está também deixando aqui gravado para quem quiser depois rever esta aula. Vai lá, Natália. Isso. Pode passar para o próximo. Vários doutrinários, João, por favor. Isso, que você contextualizou, né? Sobre a esperança, bacana. Existem algumas correntes que elas interpretam, né? Por exemplo, o arrebatamento de uma forma, a grande tribulação, como eu estava falando, né? Ah, a igreja vai passar, não vai? Eles interpretam de formas diferentes, existem correntes diferentes, mas o que não pode acontecer? Esses pilares que vocês estão vendo aqui no slide, isso daqui a gente não negocia. Então, assim, não tem problema de eu pensar, por exemplo, eu penso que a igreja vai passar pela grande tribulação, e o João pensar que não. Não há problema nisso, porque isso não interfere em uma verdade que Jesus vai voltar. O que eu não posso negociar é que Jesus vai voltar. Então, se eu falar, mas tal lugar falou que não, que Jesus não vai voltar, eu não creio nisso. Então, aí já é uma heresia. Aí já foge da verdade estabelecida pela palavra de Deus. Isso eu não posso negociar. O que eu não posso negociar também na escatologia, gente? Os mortos vão ressuscitar. Isso é o que a palavra diz. Eu não posso negociar isso. Ah, quem morreu já era, vai dormir para sempre, Jesus vai voltar, mas quem morreu, morreu. Só vai para o céu quem está vivo. Não, né? A palavra diz que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Então, a palavra diz isso, né? Haverá um julgamento. A palavra também diz, né? O trono branco, haverá um julgamento. Alguns para a condenação eterna e outros que reinarão eternamente com Cristo, a bem-aventurança eterna. Então, esses pilares, nós não negociamos, gente, porque às vezes o que acontece? Como existem correntes diferentes, existe muita briga. Ah, não, mas eu creio que a igreja vai passar, tá errado, e as pessoas elas perdem muito tempo discutindo coisas que são secundárias, que não vão interferir na minha fé, não vão interferir na verdade da palavra. Cada argumento, cada corrente, a gente vai ver isso em uma aula que vai falar só dessas correntes, a gente vai ver que cada corrente, ela pega os versículos e ela explica em cima da palavra. Não, eu acredito que a palavra diz assim, dessa forma. E aí a outra corrente, não, mas essa palavra não está dizendo dessa forma, ela está falando assim. E aí não tem essa palavra arrebatamento secreto na Bíblia, a igreja vai passar sim pela tribulação. Ah, não, mas a ira de Deus não é para a igreja, é só para Israel, ou só para os ímpios. Então, cada corrente vai interpretar de uma forma. Até aí não tem problema, a gente pode, cada um de nós, ter uma visão, desde que essa visão, ela não fuja desses pilares. Isso precisa estar cravado no nosso coração, quando a gente for ensinar as pessoas, ou quando nós estivermos ouvindo de alguém, né, algum tipo de ensinamento, e você viu que aquilo está fugindo de um pilar doutrinário, que aquilo não é de acordo com as escrituras, então corre que isso não é de Deus, corre no sentido assim, não vale a pena você ficar, é bom conhecer para não ser enganado, mas não vale a pena se alimentar de algo que vai te fazer mal, que você vai muitas vezes acreditar e ensinar para as outras pessoas errado. Isso não pode interferir na nossa leitura, como eu falei, então não vou estudar Apocalipse porque
é perigoso, eu tenho medo, e se eu interpretar errado. Não, para isso que existem os estudos, os métodos de interpretação, para isso que existem as regrinhas de hermenêutica, para juntos nós irmos aprendendo e não negociarmos aquilo que é certo na palavra de Deus, aquilo que é uma certeza espiritual, aquilo que vai acontecer, né? Pode passar, João. Hoje, na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre o Sermão do Monte, eu não sei se vocês lembram, né? A gente falou um pouquinho sobre o Sermão do Monte, mas a gente falou muito, muito rapidamente. Essa semana o João pediu para que vocês lessem, para hoje a gente poder conversar melhor acerca disso, né? Antes da gente entrar no Sermão do Monte, aquilo que Jesus falou, eu vou falar para vocês, vou passar aqui para vocês, algumas interpretações que existem acerca desse sermão, porque nós pensamos de uma forma, mas existem alguns estudiosos que pensam de outra. Conforme a gente lê aqui e entender, a gente vai ver que tem coisa que foge totalmente daquilo que a palavra diz. Então, é importante também a gente conhecer, para que a gente saiba, quando a gente lê as escrituras, não, Jesus ele estava dizendo isso já se cumpriu, isso daqui ainda vai se cumprir. É importante nós sabermos, termos esse conhecimento. Então, algumas das interpretações do Sermão do Monte, quais são? Tem uma interpretação que diz assim, antes de falar, eu só queria deixar, já que vocês soubessem, que quando Jesus, ele começou o sermão ali falando do templo, que o templo seria destruído, isso já se cumpriu. Se cumpriu, a gente falou isso na primeira aula também, para quem não estava, o templo, gente, Jerusalém foi destruído, o templo de Jerusalém também, em 70 depois de Cristo, no ano 70, tá? Então, isso faz parte ali do sermão, mas já aconteceu. E tem profecias ali que ainda não se cumpriram, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, quais são as interpretações que tem hoje sobre o sermão do escatológico? Que a gente pode encontrar esse sermão em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Quais são essas interpretações? Existe uma interpretação que diz assim, que todo o sermão do monte, né, aquilo que Jesus falou, tratava-se somente da destruição do templo de Jerusalém. Portanto, segundo essa interpretação, toda a profecia já se cumpriu. Existe quem pense assim, gente, que já se cumpriu, que tudo que Jesus falou era para o tempo dos discípulos, era para o tempo da destruição, quando ocorreu a destruição do templo, e pronto, não tem mais nada para acontecer. Existe uma interpretação também que diz assim, o sermão, ele trata da destruição do templo e do início da igreja. Ou seja, o que aconteceu no início da igreja? As perseguições, né, os mártires, o cristianismo, os cristãos, eles eram perseguidos, né, foi uma oposição muito grande de Roma contra o cristianismo, e os apóstolos, pais da igreja, quantos homens e mulheres morreram, né, para que a palavra chegasse aqui, que ela fosse preservada. Deus, ele preservou a palavra dele, mas existe uma interpretação que diz que todo aquele sermão de Jesus foi só para o início da igreja. A única coisa que falta acontecer é o evangelho ser disseminado sobre o mundo, ser a consumação da pregação do evangelho, que quando isso acontecer, não vai ter mais sinal nenhum. Não vai ter mais sinal nenhum, porque os sinais todos eles já aconteceram. Existe uma interpretação que pensa dessa forma. Uma outra que diz assim, a maior parte do sermão refere-se à destruição do templo de Jerusalém. E só o finalzinho ali do sermão, que é a volta de Jesus. Ou quando eles falam de fome, guerras, perseguições, essa interpretação diz assim que tudo isso já aconteceu, que o que falta acontecer agora é só Jesus voltar. E a interpretação que nós tomamos para nós, e que a gente vai falar sobre ela hoje, que é a válida, que é mais válida, né, é que o sermão, ele compreende o período desde quando Jesus veio, que ele se referiu à destruição do templo de Jerusalém, e essas profecias começou ali e vai se cumprir até os fins dos tempos, quando Jesus voltar. Então, como que a gente pode dividir isso daí, Destruição do templo, que já se cumpriu, né? A gente pega ali o comecinho, que tem até uns versículos aqui, a gente vai ver o que já se cumpriu. Destruição do templo já se cumpriu. Princípio das dores,
Depois, grande tribulação que culminará na volta de Jesus. É assim que nós pensamos. E aí a gente vai fazer um esboço sobre isso. Aqui, gente, a gente pode estudar isso tanto em Mateus, em Lucas ou em Marcos. Mas hoje eu vou apresentar o sermão segundo aquilo que está escrito em Marcos, no Evangelho de Marcos 13. A gente vai destrinchar um pouquinho. Então, o sermão pode ser dividido assim, um esboço dele. Jesus profetiza a destruição do templo de Jerusalém, isso ali no comecinho de Marcos 13, do 1 ao 4. Depois, o surgimento de falsos profetas, perseguições, fome, catástrofes e apostasia. Isso é o quê? Princípio das dores. E depois do princípio das dores, o que vem? Grande tribulação, que é um período intenso de sofrimento, que nunca foi visto antes. E como nós falamos anteriormente, existem interpretações que dizem que tudo isso já se cumpriu, mas, né, que não vai mais acontecer nada disso, que só falta Jesus voltar, tudo já se cumpriu lá no primeiro século, lá quando houve a destruição do templo. Mas a gente crê o quê, gente? Que nós estamos, né, no princípio das dores, que as coisas elas têm se intensificado, e quando nós passarmos por esse período, em seguida virá o quê? A grande tribulação, que é um período de sofrimento nunca visto. O próprio Jesus falou isso, né? Que precisou abreviar esse período de sofrimento. Em seguida, passou a grande tribulação, o que vai acontecer? A volta de Jesus em glória. Então, Jesus vai relatar isso, a gente pode ver em Marcos 13, do 24 ao 27. Então, vocês perceberam que foi separado ali, há um esboço, conforme os versículos, a gente foi separando o que foi a destruição do templo, o surgimento de falsos profetas, perseguição, fome, que é o princípio das dores, seguida a grande tribulação. É importante, viu, gente, a gente entender a ordem das coisas para a gente não ficar perdido e para a gente não ser enganado. Por quê? Nesse momento de pandemia, eu vi muita gente falando, Jesus, a gente já está na grande tribulação, e ninguém está aguentando isso, aquilo, os gafanhotos, o João até comentou aqui, a ventania, as pessoas pegaram versículos isolados, como nós tínhamos até comentado na última aula, né? E elas começaram a falar que isso era um sinal de que Jesus está voltando. A gente entende o quê, gente? Que as coisas realmente, elas estão se intensificando, elas estão piorando. Nós sabemos o que também? Que o evangelho ele precisa ser pregado no mundo todo, Jesus falou isso. Como nós bem sabemos, existem muitos lugares que ainda precisam, né, de conhecer mesmo Jesus, tantos dialetos que não têm ainda a Bíblia traduzida. Então, o que a gente percebe? Que, olha só como o mundo ele tem evoluído. Hoje, o que a gente tem, gente, para disseminar o evangelho, para lançar o evangelho para o mundo inteiro? Nós temos a internet. Hoje tem surgido muitos meios de propagação. O que isso pode significar para a gente? Que, olha, as coisas elas estão se intensificando. A gente entende, sim, que está próximo, né? Está próximo do Senhor voltar. Nós estamos próximo da grande tribulação. E, em seguida, a volta de Jesus. E quando Jesus fala da volta dele em glória, tem as parábolas em seguida que ele vai falar sobre a vigilância, né? Nós precisamos vigiar, estar atentos. Foi até que nós estávamos falando ali no começo, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Nós precisamos discernir os tempos, conhecer a palavra do Senhor mesmo, para não ser enganados. Tantas coisas acontecendo, gente, quantas pessoas se afastando, em vez de se aproximar de Deus, as dificuldades, tem pessoas se afastando. A intenção não é se afastar, é se aproximar, porque não há outro caminho, não há outra forma. A gente percebe que as coisas elas estão ficando mais difíceis. Somente no Senhor que a gente tem a certeza da salvação. Ele vai voltar, isso a gente já tem certeza. Mas como nós estaremos? Para onde nós iremos, né? Então, por isso que a gente precisa ter essa concepção e conhecer, né? Discernir os tempos. Pode passar aí, João, próximo, por favor. Vocês conseguem me ouvir, não? E agora a gente vai começar lá, Marcos 13, 1 ao 2. Vocês vão ver que são todos os versículos que tem no esboço, mas
É porque senão ia ficar muito cansativo, mas depois vocês peguem esse esboço, que está bem explicadinho, e aí tenta ler na Bíblia. Olha, aqui fala dos princípios das dores, do tal versículo a tal versículo. Eu vou ler para eu entender melhor. Pode fazer esse exercício em casa. Ó, lá em Marcos 13, 1, 2 diz o quê? Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: ó, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica. Você está vendo todas essas construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, ou como está aqui, que não serão todas derrubadas. Então, olha, ele começou o sermão falando da destruição do templo. Gente, isso já se cumpriu. Olha aí mais um sinal. Jesus, ele inicia falando que um dos sinais seria o quê? A destruição do templo. E isso já aconteceu. Lá em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém ela foi sitiada ali, ela foi cercada pelo exército romano, e o general, né, que era comandante, o general Tito, que depois ele até virou imperador, ele invadiu lá e ele destruiu o templo, e ele destruiu, arrasou Jerusalém. Então isso a gente percebe o que, ó, do comecinho ali do sermão, já existem coisas que se cumpriram. Vamos prosseguir, ó. Princípio das dores, olha lá, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas, gente, são o início das dores. Pensa numa mulher gestante. Quem é mulher, já teve filho aqui, vai entender. Começa as primeiras contrações. É uma dor muito grande. Dá a impressão que a criança ela já vai nascer. Mas essa dor, ela vai se intensificando, de uma tal forma que no limite da dor, a criança nasce. Nós estamos no princípio das dores. Tudo isso acontecendo, ao princípio das dores. Falsos profetas, gente, perseguições, fome, catástrofes, apostasia, e a pregação do evangelho no mundo inteiro, que Jesus falou que antes do fim isso aconteceria. Tudo que a gente leu aqui, a gente vê acontecer, as coisas estão acontecendo, né? Nós estamos passando e nós precisamos despertar, não dá mais tempo, gente, de não querer conhecer a palavra, de não se aprofundar no Senhor. Nós precisamos, neste tempo, olha, a palavra diz isso, olha, está acontecendo, eu preciso me firmar, eu preciso conhecer mais de Jesus, eu preciso levar a palavra dele em diante. E prosseguindo aqui no sermão, ó, do 13, o 19 e 20 diz assim, ó, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado os tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. E eu coloquei aqui uma informação interessante, gente, ó, a grande tribulação, como nós já sabemos, é um período de sofrimento nunca visto antes. Isso nós já sabemos. Mas, lá no início, o que a gente falou? Que existem aqueles que dizem o quê? Não, tudo isso já se cumpriu. Lá, quando Jerusalém foi destruído, quando o templo foi destruído, Jerusalém, ali já foi a grande tribulação. Mas vocês concordam, ó, podemos considerar que a destruição de Jerusalém foi sim, foi um período de intenso sofrimento para os judeus. Mas, gente, não foi o único. Correto que a gente pode afirmar que existiu também uma grande aflição com o nazismo liderado por Adolf Hitler? Todo mundo aqui, eu acredito que já ouviu falar de Hitler, né? Gente, quem foi Hitler? Um monstro, né? E também foi um período de intensa perseguição dos judeus, muitas mortes, né? Um momento de grande aflição. Então, se a gente considerar que a grande tribulação foi em Jerusalém, e nesse período de Hitler, que também foi algo terrível para os judeus, né? E que até como o João escreveu aqui, que já falaram até que ele era o anticristo, como já falaram também de Nero, lá na perseguição de Nero. Então, como é importante a gente entender que sim, a gente percebe que as coisas elas se intensificaram,
mas nós estamos ainda passando por esse período. Nós não podemos afirmar que já passou a grande tribulação, porque quando a grande tribulação passar, gente, Jesus ele vai voltar. E tudo isso que nós falamos já aconteceu. E Jesus não voltou ainda. Ó. Então, Hitler, né, um número muito grande de judeus morreram. Isso nos mostra que, embora a destruição de Jerusalém e do templo tenha sido um período difícil, apenas tipifica um período futuro, que é imaginável, gente. A gente não sabe como vai ser a grande tribulação. A gente só sabe que vai ser algo que precisou até ser abreviado. Mãe, a grande tribulação podia ser a Terceira Guerra Mundial? Não entendi, Tetê. Tá muito baixo seu microfone. A grande tribulação podia ser a Terceira Guerra Mundial? Nós sabemos que a grande tribulação vai ser um período nunca visto. E quem vai surgir, gente, em meio à grande tribulação aí? Nós vamos ter o anticristo. Então, olha aí outra informação que a gente precisa saber, né? Quando nós estivermos, se a igreja passar, que né, nós vamos falar disso também, mas nós precisamos discernir isso, né? Vai ter a manifestação do anticristo na Terra, né? Ele vai governar, o sistema dele vai ser implantado na Terra. E isso está acontecendo? Acho que nós sim, precisamos saber. Então, nós estamos passando, sim, existem guerras, cada vez que isso se intensifica, a gente fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E isso, gente, não é só de agora, as gerações anteriores a nós, elas também viram as coisas se intensificar. Nath, acho que você não consegue me ouvir. Não, pode falar agora. Você não consegue me ouvir, né? Está me ouvindo agora? Estou sim. Não, Todos estão? Achei que você não estava me ouvindo. Gente, muito, muito legal aí o que ela está trazendo, né, gente? O Gil também contribuiu aqui, né? A questão do coronavírus, né, gente? O coronavírus, ele é muito grave porque é um problema que o mundo inteiro busca uma solução e ninguém está conseguindo. Vocês verem a gravidade disso, né? É um pouco parecido, gente, com o que vai acontecer na grande tribulação, lá no final dos tempos. Lá em Apocalipse prevê, né, gente? Prevê várias catástrofes. O Gil colocou aqui também, né? Questões no clima, o planeta esquentando, o que está acontecendo. Tudo isso, gente, são sinais aí para a gente estar olhando, né? A Natália explicou sobre o princípio das dores. Se a gente olhar para aquela lista de acontecimentos que Jesus disse que aconteceria e olhar para a história da humanidade, muita coisa parece que já aconteceu. Só que Jesus ainda não voltou e o anticristo aparentemente ainda não apareceu. Então, a igreja ainda tem uma... Quando o anticristo aparecer, gente, ele vai acabar com a liberdade dos crentes, né? Ele vai perseguir de uma forma muito pesada. Como essa perseguição ela ainda não existe, nós entendemos que esse período ele virá bem pior lá na frente. Aí teve alguém, acho que foi o Gil também que colocou aqui, né? Seria uma terceira guerra mundial? Gente, talvez, né? Talvez. Oi? Foi o Mateus, né? Ô, João. Oi. O anticristo virá falando que é Jesus ou em nome de Jesus, tipo, afirmando que é Jesus ou alguma coisa desse tipo? Não, ele não vai vir afirmando que é Jesus, né? A Bíblia traz para a gente que ele vai ser um grande líder mundial e ele vai propor uma solução para os principais problemas do mundo. Só que, o anticristo, ele vai se opor a Deus. Tudo aquilo que tem relação à fé, que tem em relação a Jesus, que tem relação com a palavra de Deus, ele vai tentar diminuir esse acesso. Tanto que tem lá o falso profeta, que é outra figura, né, que vai aparecer para poder se levantar contra a igreja. Gente, a gente já vive um pouco disso. Antigamente, quando você falava da Bíblia, todo mundo tinha um respeito maior. Hoje, quando você fala da Bíblia, a Bíblia, para muitos, ela é só um livro de histórias. Ela não é a verdade absoluta, como é para a gente. Então, Mateus, ele vai querer se opor a Cristo. Por exemplo, gente, um ensinamento que a gente tem hoje em dia que confronta a palavra de Deus, né? Valores, coisas que a gente acredita, respeitar pai e mãe, ser fiel à esposa, ser uma pessoa honesta.
Para a gente, isso é um valor muito forte. Mas para aquela pessoa que não tem Jesus, isso já não é tão importante. O importante é ela acredita que o cachorro tem que ser adorado. Então ela começa a acreditar em outras coisas, né, gente? É um tipo de idolatria, né? Você deixar de ter o foco em Deus. É isso que o anticristo ele vai fazer. Hoje em dia, por exemplo, último exemplo, tá? Tem muito uma questão assim que as pessoas falam assim, olha, o homem consegue achar a solução para os seus problemas olhando para ele mesmo. Gente, isso é um grande problema, porque por mais que em nós Deus nos deu capacidade de raciocinar, de pensar, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus. Se eu achar que eu não preciso de Deus, onde é que vai parar isso, né? Você começa, é um culto ao homem mesmo, né? As pessoas estão se afastando do Senhor. Então, Mateus, quando o anticristo vier, ele vai ser um inimigo, né? O inimigo da fé, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas vamos ter uma aula só sobre ele, entendeu? Vamos seguir, né? E a gente está abordando bem o sermão escatológico, porque ele é muito importante, né? Ele vai falar dos sinais. Mais para frente, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar da grande tribulação, né? Como que vai ser, como a igreja na grande tribulação, em meio à grande tribulação, como vai ser isso. Quando a gente entrar nessas aulas, é importante a gente saber a ordem das coisas, né? Pegar a ordem e falar, não, ó, isso já aconteceu. Isso se cumpriu, como nós falamos da destruição do templo. Olha o princípio das dores, olha tudo que está relatando aí. Olha a grande tribulação, quando for a grande tribulação, como João falou, a manifestação do anticristo. Isso, ó, depois disso, eu sei que Jesus ele vai voltar. Nós também vamos abordar depois as correntes que fala de que forma, né, que a igreja vai ser arrebatada, tal. Mas antes, por que a gente está esclarecendo assim, ponto a ponto mesmo, quase versículo a versículo, né, um esboço, para quando a gente entrar nessas aulas, nós estarmos situados, né, no que está acontecendo, no que já aconteceu, porque vai ser importante para até a gente não gerar muita dúvida, porque já é um estudo difícil. Então, quando eu entrar na grande tribulação, mas o que é a grande tribulação? Quando que vai acontecer? Já aconteceu? Por que está falando da igreja na grande tribulação? Não, a gente precisa se situar aonde nós estamos dentro de todo esse contexto que Jesus falou, né? Outro ponto que é importante também, gente, olha tudo que Jesus falou aqui dos sinais da volta dele. Tem muito cristão que se rebela muitas vezes contra Deus e se afasta porque não aceita as coisas, não aceita o mundo como que tá, não aceita se as coisas não derem certo na vida dela, se ela estiver sendo perseguida. Mas, gente, olha os sinais da volta de Jesus, é tudo isso que a gente já vê acontecer. Isso tem que servir para nós entendermos que está próximo, não para nos afastar do Senhor. Deus não me ama porque olha tudo que está acontecendo no mundo, Deus está permitindo, Deus é mal. Não, gente, os sinais já nos mostravam isso. O que tem que trazer esperança é que mesmo em meio ao caos que nós vemos acontecer no mundo, Jesus ele voltará, e tudo isso já está acontecendo e se intensificando para nos aproximar da volta de Jesus, né? Aí o sermão vai falar também ali na volta de Jesus, Marcos 13, do 24 ao 27, que diz assim, mas naqueles dias, após aquela tribulação, que é a grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Forte, hein, isso aqui. Olha que forte, gente. Então, o que vai acontecer? Passou a grande tribulação. Após a tribulação. Jesus voltará. Isso aqui é uma certeza, né, Nath? Isso aqui é legal. Isso aqui dá para ter certeza, né? Que ele fala bem claro aqui, né? Após a tribulação, vai ter algum evento aqui da natureza, né? O sol escurecerá, a lua não dará luz, ou seja, vai acontecer algum fenômeno que vai abalar os céus. Lembra que teve a lua de sangue? Quem lembra disso daí, né? Teve um dia aí que teve a lua de sangue, vocês lembram?
que o dia o pessoal ficou bem assustado aí, né? Mas foi um fenômeno, né? E aí que, olha, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Gente, é uma vinda visível, né? Atos 1 confirma isso, né? Jesus, ele sobe, ele volta para Deus, os discípulos ficam olhando, né? 500 pessoas ali ficam olhando. E aí vem 2 anjos aparecem. Gente, olha que coisa sobrenatural, né? 2 anjos aparecem e falam: por que que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, desta mesma forma voltará. Não é tremendo isso, gente? Isso é poderoso, é forte. A gente só não pode afirmar que isso já aconteceu, porque a gente sabe, quem acredita que Jesus já voltou, comete algumas falhas, porque muitos eventos ainda não aconteceram, né? Então a gente tem que tomar cuidado e ter aquilo que a Natália falou no começo, ter esta esperança. Esta esperança tem que nos fazer ficar firme com Jesus, ganhar pessoas para Cristo, cuidar da nossa salvação, discipular, servir com mais amor ainda, ser fiel a Deus, para a gente viver essa promessa maravilhosa. Amém? O Gil falou referente à interpretação, né? Se a gente pode afirmar. A gente pode afirmar os pilares, né, doutrinários, aquilo que a gente estava falando, que o quê? Que vai ter sim uma grande tribulação, que Jesus ele vai voltar, que haverá um juízo final, né, que haverá um julgamento final, tudo isso a gente tem a certeza, vai acontecer, é central, é uma doutrina central do Evangelho. Agora, existem interpretações diferentes sobre isso, por exemplo, a grande tribulação, como nós já falamos um pouquinho antes, existem correntes que vão falar o quê? Que a grande tribulação, a igreja não vai participar, porque a igreja vai subir antes. E quando acontecer a grande tribulação, a igreja já vai estar lá no céu, né, nas bodas do Cordeiro. Isso a gente não vou entrar muito hoje, porque a gente vai ter uma aula para explicar bem detalhadamente isso para vocês, sobre cada corrente, mas no sentido da grande tribulação, Gil, a palavra diz que vai se manifestar o anticristo. Então, por isso que nós dizemos, como o João até falou, né, nós estamos vendo as coisas se intensificando, mas haverá a manifestação dele. Jesus, ele vai voltar, mas olha lá o que Paulo falou em Tessalonicenses, que antes de Jesus voltar, ele fala assim, ó, no capítulo 2, acho que se não me engano, Tessalonicenses 2, haverá de se manifestar o filho da perdição. Então, eu acho que tem, deixa eu ver, Mateus, põe no silêncio, Mateus. Desculpa, gente, era o Mateus aqui do celular alto. Então, o que Paulo falou ali? Que antes de Jesus voltar, haverá a manifestação do filho da perdição. Então, esse filho da perdição é o anticristo. Ele haverá de se manifestar antes de Jesus voltar. Então, eu posso afirmar, olha, Jesus ele vai voltar, mas a gente vai ter a manifestação do anticristo. A grande tribulação vai culminar, no final dela Jesus voltará, mas na grande tribulação se manifestará o anticristo. Então, essas certezas nós temos na palavra. Agora, de que forma que a igreja vai passar por isso, Gil, já é uma interpretação dependendo da corrente que você acredita. Aí a gente vai tirar uma aula para falar só das correntes. Então, Nath, aqui é interessante falar, viu, Gil? A sua pergunta é muito boa e é a dúvida, gente, que todos nós temos, tá? O que acontece, gente? A Bíblia, ela traz vários textos bíblicos que abordam esse assunto, beleza? Vários versículos, no Antigo Testamento e no Novo. Só que a Bíblia, gente, Deus na sua soberania, ele permitiu um mistério. Vocês percebem, não? Deus ele permitiu os mistérios. Por quê? A gente não tem como ter certeza se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, no meio ou lá no final. A gente não tem como prever uma data. Gente, muita gente já fez isso. Muita gente, estudiosos, matemáticos, eles pegavam lá as 70 semanas de Daniel. Se cada semana na cultura bíblica representa 7 anos, pegou 70 vezes 7 dá 490. Aí pegava esse 490 e somava com mais um monte de número que tem lá em Apocalipse. Ia somando as coisas e dava 2000 e cacetada. Ou seja, gente,
Jesus, ele disse que o dia e a hora, ninguém sabe. Então, assim, a respeito do tempo, a gente não tem certeza de afirmar, porque a Bíblia não traz essa questão da data. O que a Bíblia nos traz? Uma sequência de eventos. Então, tem eventos que já aconteceram lá no passado, como a destruição desse templo, que é uma coisa muito importante para o judeu e para a história da igreja. Muitos crentes já morreram na Idade Média, no período de Jesus. Gente, todos os apóstolos, eles foram mortos, martirizados, né? Pedro crucificado, Tiago, cabeça cortada, apóstolo João Batista, decapitado. Então, gente, Deus, ele é poderoso, só que muitos crentes missionários, né, deram a sua vida por este evangelho. Então, assim, Deus, ele é poderoso, tanto para livrar a igreja através de um arrebatamento. Eu creio nessa possibilidade, viu, gente? Mas Deus também pode permitir que a igreja ela passe por um período de provação para que a sua fé também seja provada. Gente, a prova disso é coronavírus. Não é? Se Deus quisesse preservar a sua igreja do coronavírus, nenhum crente pegava coronavírus. Só que Deus, ele permite também que a gente passe pela luta, passe pela provação, para que a nossa fé seja fortalecida. Gente, grandes missionários, grandes pregadores aí que pregavam, que ministravam cura, alguns deles morreram de enfermidade. Se eu for olhar assim pela lógica, isso parece uma incoerência, né? Deus me usa para curar um monte de gente, aí quando eu preciso da cura, Deus não cura. Deus, ele não age desta forma. Deus, ele é poderoso, ele é lindo, ele é soberano, só que em algumas situações, ele permite que a gente viva para que o nome dele seja glorificado. Qual que é a promessa? Ele estará conosco, ele voltará, ele julgará os vivos e os mortos, ele ressuscitará, ele vai trazer um reinado de paz, viveremos para sempre nos novos céus e uma nova terra. Isso a gente pode ter certeza. Os detalhes, né, Nath? Os detalhes dos detalhes. Aqui passar rapidinho, a gente já está acabando, aí o João continua falando, vai falar um pouquinho rapidamente do Apocalipse, de umas interpretações, mas só para ficar claro aqui, quando Jesus ele fala que, lá em Marcos 13, 24 a 27, que aí todo olho verá, né, o Filho do Homem voltando em glória. Isso vai acontecer depois da grande tribulação, é o que ele diz aqui, mas o que tem uma corrente que diz que a igreja vai ser arrebatada antes de encontrar com Jesus nos ares. E depois Jesus aparecerá visivelmente para o mundo inteiro ver. O que a gente não negocia aqui é que Jesus voltará e todo mundo verá. Agora, o que vai acontecer com a igreja nesse período, aí a gente vai falar em outra aula. Mas a certeza ele virá, todo olho verá, vai acontecer essas coisas que a palavra disse aqui que vai acontecer, né? E isso vai acontecer depois da grande tribulação. Agora, se isso vai ser dividido em duas partes, a gente vai estudar isso depois, só vamos saber naquele dia. Tem até uma brincadeira que eu escutei falando assim, 3 pessoas, cada uma era de uma corrente. Jesus voltou e levou, aí um falando para o outro assim, eu não disse que ia ser assim? O outro é mesmo, e eu pensava que ia ser assim. Por quê? Porque nada interfere que Jesus vai voltar. Só que existem visões diferentes acerca disso, né? João, pode continuar aqui. Aqui o próximo slide só ia falar mesmo da vigilância, né? Que são os últimos versículos que ele fala, dá o exemplo da figueira. Depois vocês leiam. E aí, o final da parábola, desculpa, o final do sermão é falando da exortação quanto a vigiarmos, né? Pode continuar aí, João. E é até curioso, gente, né? Já estamos quase chegando no final, viu? É até curioso, porque isso que a Natália falou, é assim, né, gente? Se eu acredito que a igreja vai ser arrebatada, como é que funcionaria, né? A igreja, a tribulação vai vir com tudo, né? E aí a igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, o que diz o texto bíblico? Que ela encontra com Jesus nos ares, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses. Ô, dona Antônia, um abração, viu? Já está acabando, viu, dona Antônia? A minha sogra precisou sair. A igreja é arrebatada e ela se encontra com Jesus nos ares. O que acontece depois? Aí é uma linha de interpretação, viu, gente? Jesus, ele se encontra com a igreja nos ares, aquela festa toda, eles vão para a glória celestial e vão desfrutar das bodas do Cordeiro. Um período de festa, de
de desfrutar da presença do Senhor. Aí passam-se os 1000 anos. Passou esse período, Jesus ele volta para cumprir esse texto que a Natália acabou de ler aqui. Vocês percebem? Gente, isso é um tipo de interpretação. Não quer dizer, eu não tenho certeza se isso é a verdade. Eu já acreditei muito nessa visão. É uma visão que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil acreditam, que é a chamada visão dispensacionalista, dispensações, né? Eventos vão acontecer, isso vai acontecer. Mas a gente vai entender ao longo das próximas aulas, não só esta possibilidade, mas também as outras, né? Mas só preciso entender como é curioso isso, né? Se eu acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes, ela vai subir para os céus. E a Bíblia diz que ela se encontra com Jesus. Então, Jesus está lá no céu, se encontra com a igreja. Eles vão para onde? Vão descer, né? Diz que vai descer com ele e reinar os 1000 anos com Cristo, né? Mas aqui? Aqui na Terra. Então, é uma visão. Então, mas aí a terra já vai ter que ser transformada para Jesus reinar, né? Então, vocês veem que tem várias interpretações. Entendeu? E aí até acontecer essa segunda vinda. Então, assim, quem acredita no arrebatamento, ele vai ter que considerar 2 vindas, Nath. A primeira vinda até o meio, Jesus dá uma paradinha e recebe os arrebatados, certo? Aí depois, Jesus ele desfruta desse período de comunhão com essas pessoas que foram arrebatadas, e ele volta com tudo, que é esse versículo aqui, né? Olha lá. Então virá o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos. Então, assim, vão ter eleitos aqui na Terra que provavelmente foram salvos na grande tribulação, porque a gente acredita que na grande tribulação vai ter salvação, para que eles reinem para sempre. Vocês percebem, gente, que tem vários detalhezinhos? Eu quis fazer essa explanação para provocar vocês a estudarem mais, entendeu? A estudarem, lerem os versículos. Gente, a nossa segurança são os versículos, tá? É olhando os textos bíblicos e estudando com bastante amor no coração, que aí Deus vai... O Gil está no livro também, né, Gil? Talvez o autor desse livro, ele traga uma outra interpretação. Qual que é o nosso papel aqui, gente? Trazer o máximo de informação bíblica para lá no final do curso, vocês, puxa, olha, eu acho que é mais coerente acreditar assim. Aí cada um vai ter uma linha. Beleza? É muito legal. Você queria falar, Gil? Não, só estou digitando um negócio aqui para... Tá. Eu vou caminhar para o final aqui bem rápido, então, viu, gente? A gente vai ter uma aula futura destrinchando o Apocalipse, tá, gente? Falando um pouquinho sobre um resuminho do livro do Apocalipse, tá? Então, o Apocalipse significa revelação, tá bom, gente? Revelação das últimas coisas, né? O apóstolo João, o mesmo João que escreveu, né, os evangelhos, as cartas, foi o João que teve essa revelação do Apocalipse. Ele foi expulso, né? O João, a história dele é o seguinte, resumindo, gente, o imperador lá, o Domiciano, que foi o imperador que sucedeu Nero, e ele era bem cruel também, ele não quis matar João. Por alguma razão, ele não quis matar João. Ele preferiu expulsar João para uma ilha deserta, para ele morrer lá, talvez comido pelas feras. Só que Deus não permitiu que João morresse, né? Muito pelo contrário. Deus ele deu várias revelações para esse apóstolo. E essas revelações constituem o livro de Apocalipse, que é uma preciosidade aí para nós, né, gente? Então, João viu essas revelações, tá? Dos tempos dos fins. Então, gente, tem várias formas de você interpretar o Apocalipse, tem mais essa, viu, gente? Tem gente que interpreta o Apocalipse idealista. Gente, como se fosse assim, ó, tudo que está no Apocalipse, ele serve unicamente para ser um ensinamento para as nossas vidas, para sermos capazes de lutar e vencer as provações. Então, nada do que está lá é real, é um ideal, é uma lição de vida, eu posso me motivar com aquelas mensagens. O que vocês acham? Vocês acham coerente eu interpretar o Apocalipse como se nada fosse acontecer? Para vocês pensarem, tá? Outros acham que o Apocalipse é uma visão preterista. Preterista, gente, significa a mesma coisa que pretérito, que é passado, né? Lembra lá da escola.
uns acreditam que tudo que está no Apocalipse aconteceu no passado. Tudo que está escrito ali teve o seu cumprimento no período dos apóstolos, no período ali do século I, na história da igreja. O que nós entendemos, queridos? Que algumas coisas podem ter acontecido lá, mas tem muita coisa que vai acontecer no futuro, tudo bem? Então a gente não acredita, a gente acha que é mais coerente, biblicamente falando, que a gente considere que parte dos eventos aconteceram no passado, e uma grande parte, a maioria desses acontecimentos, ocorrerão no futuro, tudo bem? Tem outros estudiosos acreditam que é futurista, ou seja, tudo que está no Apocalipse vai acontecer no futuro. Isso é outra linha. E tem aqueles que têm uma visão mais histórica, né, gente? Eu acho que a nossa visão se aproxima mais daqui, né, histórica, que o Apocalipse ele vai se cumprindo. Oi, João. No decorrer da história. Não, posso cortar rapidinho? Só para explicar aqui rapidinho, que na verdade, aqui ó, tem uns slides seguidos, que essa visão histórica é uma visão mais de adventista, ó, depois lá embaixo você dá uma lidinha. A nossa seria mais uma futurista mais moderada. Qual que é a futurista moderada? É que algumas coisas já aconteceram e as outras coisas vão acontecer. Então, geralmente, é uma visão pentecostal e é uma visão mais reformada. E é porque esse histórico ele tem mais um outro nome, acho que por isso confundiu, mas essa visão histórica é uma visão que geralmente é adventista, né? E eles pensam assim, ó, que quem acredita nessa corrente, eles acham que as profecias, elas se cumpriram tudo no passado e se cumpriram ao longo de toda a história. Então, eles pegam os símbolos do Apocalipse e eles tentam jogar esses símbolos na história da humanidade, falando que já aconteceu. Então, para eles, desde lá, dos escritos de Daniel até João, tudo já foi se cumprindo, e vai terminar quando Jesus voltar. Então, eles leem o Apocalipse dessa forma, né? Como todos os símbolos já estão acontecendo, só que a falha aí ela não é muito aceita, por quê? Porque eles não sabem distinguir quais são os eventos que, ó, símbolo tal, foi em tal evento da história humana, símbolo tal, não, eles não sabem nem distinguir, mas eles dizem que algumas aconteceram, algumas profecias do Apocalipse aconteceram, umas estão acontecendo e as outras vão acontecer. A nossa, geralmente, é mais uma futurista moderada, que já aconteceu algumas coisas a respeito da igreja, o que eles pensam, ó? Que os 3 primeiros capítulos foram cumpridos na igreja no dia de João, as cartas que ele escreveu, mas servem para a igreja do nosso tempo também. E depois desses 3 primeiros capítulos, eles correlacionam o livro de Apocalipse, Daniel e o sermão de Jesus para as coisas que estão por vir. Geralmente é uma visão mais aceita para nós, né? Eu ficaria aqui, e aí, gente, a gente também tem a liberdade de criar nosso próprio pensamento, né? Eu ficaria aqui com o futurista e com o histórico. Por quê? Eu acredito que ao longo da história, eventos vão acontecendo, né? Por exemplo, os adventistas, né? A gente tem que ter muito respeito, porque, assim, é uma galera que estuda muito, né? A gente vê a prova disso, gente, o doutor Rodrigo Silva, né? Quem não conhece... Pode seguir tudo desse professor, porque ele é muito capaz, ele é muito inteligente, ele é um adventista muito bíblico, né? A gente às vezes tem um pouco de preconceito, né? Nossa, congregação é seita, testemunho de Jeová, gente, esquece, testemunho de Jeová não dá para ter crédito nenhum, porque eles deturpam, eles ensinam muita coisa errada, né? Já os adventistas, por exemplo, eles acreditam em muita coisa que a gente acredita, na salvação de Jesus e tudo mais. Eles têm ali a questão do sábado, que eles não abrem mão, mas eu acho também que não é uma coisa tão grave também, porque é um costume que eles acham... Eu acho que é melhor se você quer obedecer a Bíblia, você pode obedecer um pouco a mais, obedeça, não vejo muita gravidade. Não acho necessário, talvez em uma aula futura, né, num outro curso, a gente pode abordar um pouquinho essa questão do sábado, mas, por exemplo, né, pegar essa visão aqui histórica, né? Eu acredito que muita coisa realmente aconteceu, né? Quando Daniel tem aquela visão da estátua, né? Tem ali os 4 reinos. Gente, esses reinos, eles existiram
e ao longo do período histórico, esses reinos deixaram de existir e hoje o mundo está do jeito que está, né? Ou seja, tudo isso foi preparando um cenário para que Jesus viesse e as profecias continuassem se cumprindo em Jesus. Então, se eu fosse eu, João, tá? Falando eu. Se eu fosse escolher aqui duas visões para eu equilibrar elas, eu equilibraria muito essa futurista, porque eu acho que muita coisa vai acontecer no futuro mesmo, e olhando também para a história. Tudo bem? O que eu acho grave aqui, gente? Eu acho grave que essa idealista, né, gente? Porque, assim, já indo para o final, gente, o idealista, às vezes, são os liberais, né? Não acredita em pecado, pecado não existe, é como se o diabo não existisse, é como se o Apocalipse fosse uma história que nos traz algum ensinamento. Você despreza muitas coisas que estão ali, que para a gente que tem fé, que tem o Espírito Santo, está muito claro, né, gente, que as coisas vão acontecer, né? Porque, tanto quando você começa lendo o Apocalipse, você fala assim, olha, o anjo diz para o João, escreva neste livro as coisas que devem acontecer. Não as coisas que podem, não as coisas que talvez... Gente, devem acontecer, né? E aí, quando a gente olha para o século I, aconteceu muita coisa nesse... Né? Gente, quando a gente puder algum dia estudar a história da igreja, vai ser muito legal, né, Natália? É um tema muito bacana, porque, gente, muita coisa aconteceu ali, desde a morte dos apóstolos até os primeiros séculos ali da igreja, os primeiros crentes, que a gente chama de pais da igreja, eles viveram muita coisa. E ali, gente, como aconteceram muitos eventos, muitas guerras e tudo mais, coisas terríveis aconteceram também, muitos acreditavam que realmente, naquele período mesmo, gente, os apóstolos, o próprio Paulo, quando você lê 1 Coríntios 15, quando você lê os textos de Paulo, você tem uma sensação de que Paulo tinha uma esperança de que Jesus voltaria para aqueles dias. Tanto que os discípulos perguntaram, mestre, será nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eles já esperavam isso, gente. E aí se passaram já 2000 anos, né? Mas como a Nath falou no começo da aula, né, gente? A nossa esperança tem que ser renovada. Gente, por mais que alguma coisa aconteceu no passado, por mais que alguma coisa aconteceu na história, por mais que alguma coisa vai acontecer no futuro, a nossa esperança em Jesus tem que ser renovada para que a gente possa estar fiéis a Deus, para podermos viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, né, Cris? Quer falar, Nath? Não, João, é isso mesmo. A Gi perguntou aqui qual seria a forma mais correta, mas acho que o João deixou bem claro, né, gente? Referente às duas primeiras, a gente realmente despreza, porque a gente não crê que tudo aconteceu e nada, não tem nada para acontecer, né? E também que o Apocalipse é só para um ensino espiritual, que nada do que está escrito ali é real. Isso a gente também não acredita. Então a gente despreza esses dois primeiros, né? E é aquilo que o João já falou, a gente pode aproveitar essas duas últimas visões que já tem mais de acordo com aquilo que a palavra diz, né? Das umas coisas que já se cumpriram, outras que vão se cumprir. E aí, Gi, assim, Gi, os estudiosos estão há séculos, né, estudando sobre o Apocalipse. É um livro diferente, é um livro de profecia que ele traz muitos símbolos, né, diferentes dos outros livros da Bíblia. Na época que o Apocalipse ele foi descoberto, gente, existiram dezenas de outros tipos de Apocalipse. Deus, na sua soberania, eu creio, viu, gente? Deus, no seu grande poder, o Deus que supervisiona tudo, ele preservou esse livro de Apocalipse escrito por João, tudo bem? E aí, o que a gente tem que fazer, Gi? Olhar para o Apocalipse e confrontá-lo com as outras partes da Bíblia, né? A gente não aumentar demais e também a gente não desprezar, né? Porque, gente, só para a gente já encerrar a aula, tá? Quando a gente fala de arrebatamento, gente, a única pessoa que traz sobre arrebatamento é o apóstolo Paulo. Essa palavra arrebatamento não existia na Bíblia. Paulo, que teve grandes, profundas experiências com Deus, Deus revelou isso para Paulo, essa questão do arrebatamento. Mas a gente não vê em outros lugares da Bíblia outros versículos que reforcem essa questão
conhecimento. Ou seja, a gente não pode desprezar o que Paulo traz, né, porque está no texto bíblico, mas a gente precisa olhar esse evento para as outras coisas que vão acontecer. Por exemplo, Apocalipse não prevê, né? Se a Natália lembrar, mas pelo que eu me lembro agora, Apocalipse não traz nenhuma menção ao arrebatamento. Né? É só Paulo em Tessalonicenses, né? Acho que 1 Coríntios 15 também, ou seja, os dois textos de Paulo que traz. Então, Gi, a forma correta é interpretar ele, pensando nas nossas aulas anteriores, aquelas regrinhas de interpretação, e olhando para os outros textos, o que não se deve fazer, o que o Gil colocou aqui, né? Lá, ó, é 70 semanas, o Gil deve ter pegado do livro, né? Ó, é 70 semanas de Daniel, falo de 3 períodos divididos, 7 semanas, aí, ó, 7 vezes 7, 49. Segunda semana, 62, né? Aí vem 474, depois são 490. Isso aqui, Gil, por mais que são contas que possam ser feitas, quando a gente vai encaixar isso aí no período histórico, a gente tem problema, né? Alguns no passado fizeram esse cálculo, deu lá em 1914, Primeira Guerra Mundial, né? Outros fizeram esse cálculo aqui, deu lá em 1900 e bolinha, ou seja, ao longo dos... Tem o calendário Maia, né? Fizeram outra conta lá, deu 2012. Então, se eu não me engano, 2020, hein, gente? Eu acho que esse ano também tem um cálculo que fizeram que seria esse ano. 7 anos. A Jana tá lembrando aqui. É que assim, gente, quando a gente lê lá a lei de Moisés, lá, as festas e tudo mais, quando você tinha a palavra semana na cultura judaica, ela equivale a um período de 7 anos, entendeu? E quando lá o Daniel tem a visão, e o anjo fala lá de 70 semanas, o que a gente interpreta? É que foi o que o Gil trouxe aqui, né? É como se... a gente vai ter que ter uma aula só sobre isso, gente. Teremos essa aula, tá? Mas é como se essas 70 semanas, esses 490 anos, eles já começaram a acontecer desde que Neemias... Olha onde é que vai, gente. Desde quando Neemias recebeu a ordem do rei Artaxerxes para reconstruir a cidade de Jerusalém. Eles pegam ali, pá, um período. Aí depois calcula até quando Jesus ele morre e ressuscita. Aí pega outro período. Após a ressurreição de Jesus, eles começam a contar o que seria a última semana. Ou seja, neste cálculo aqui que o Gil nos trouxe, nós estaríamos vivendo a semana número 69. Quando é que começa a semana 70? Gente, a semana 70 começa quando é como se a igreja fosse arrebatada e começasse a grande tribulação. Só que, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma linha de interpretação, né, Natália? Essa é uma linha mais dispensacionalista. E nós, brasileiros, nós fomos desde criancinha, nas nossas escolas bíblicas, ensinados a aprender com essa visão. Só que essa é uma visão, gente, que existe há cerca de 200 anos aproximadamente. Os cristãos mais antigos, desde os apóstolos, os pais da igreja, eles, Santo Agostinho, outros teólogos estudiosos importantes para a história bíblica, eles interpretavam esses acontecimentos do Apocalipse diferente. Então, o que eu penso, gente, para encerrar, né? É importante isso que o Gil está trazendo para o nosso conhecimento e para a gente confrontar essas informações com os textos bíblicos. Aí vai ter uma aula que a gente vai ler esses versículos de Daniel. E aí, a gente dá uma olhadinha nisso, o que mais faz sentido, né? Eu fazer esses cálculos com base nos acontecimentos e a gente olhar também para as outras interpretações, para lá no final a gente pensar junto qual que é a mais coerente, né, gente? Mas não tem uma correta, né, gente? Não tem uma certa... O certo é a gente acreditar lá nos pilares que a Natália falou, né? Vamos voltar aqui para a gente encerrar a aula lá. Se quiser complementar. E só complementar, João, para quem está ouvindo aqui e está meio assustado, que ainda não sabe o que é 70 semanas, a gente vai falar sobre isso, tá, gente? Mas se vocês quiserem ler, tá lá em Daniel, se eu não me engano, 9, Daniel 9. E aí leiam essa visão de Daniel, o que aconteceu ali, porque aí depois, quando a gente entrar na aula, vai ficar mais claro para vocês.
tá? Mas é uma profecia aí, é uma visão das 70 semanas. O João explicou um pouquinho, mas eu acredito que tem pessoas aqui que não sabem o que, que é ainda, ou não tinham ouvido falar, e meio que assusta, né? Nossa, o que, que é isso que eles estão falando? Mas lê Daniel 9, vejam o que, que vocês interpretam de Daniel 9, e tem algumas interpretações que, quando a gente trazer as correntes, a gente vai falar sobre essas 70 semanas também, só para não assustar, tá bom, gente? E, gente, vamos nos alegrar, né, gente? Ó, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Jesus, ele voltará. Ele prometeu que vai voltar, né, gente? Nós cremos que ele voltará para julgar. Gente, os mortos, eles vão ressuscitar. Quem morreu em Cristo, ele voltará a viver, terá o seu corpo glorificado, né, gente? Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais injustiça. Deus julgará, Satanás, ele será destruído, ele será derrotado, né, gente? Haverá justiça do Senhor, haverá novo céu e nova terra. Haverá, né, gente, a condenação eterna, porque Deus, ele é um Deus justo, mas haverá também uma bem-aventurança eterna. Então, nós podemos nos alegrar. Amém, Gil? É muito gostoso, né, gente? Porque nos dá um gostinho assim de querer saber mais, de querer ir mais a fundo, né, gente? Mas a palavra, Deus vai nos ensinando, né, queridos? Em nome de Jesus. Pedidos de oração. É isso, gente. Amém. Vamos orar e encerrar. Você falar uma coisa, Nath? Não, amém. Só se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar agora ou quiser mandar lá no grupo. Obrigado pela presença aí. Hoje faltou bastante gente, né, galera? Mas a aula vai ficar gravada. Gente, os slides, o que é legal, gente? Se durante a semana vocês puderem dar uma lidinha, tá? Os slides, tá bom? Ele tá lá no site, bonitinho. Essa gravação também eu deixo no site, dá para ver as aulas anteriores. Mas agora, né, gente? Se fosse um filme, é a hora que o filme pega, entendeu? É a hora que o filme pega, porque a gente vai começando entrando nos eventos, aumenta a nossa curiosidade. E aí, gente, nós vamos trocando, né? A gente vai trocando informação. Por isso que a gente está dando algumas atividadezinhas lá na nossa sala de aula virtual, para vocês também, durante a semana, irem treinando aí, né? Irem acompanhando aí essas questões. Amém, queridos? Oremos. O Gil pôs umas coisas aqui, né, Gil? Nem olhei, ó. Depois vai pensar aí, né? Ficar aí para responder depois, ou pensar depois. Adulto também, ó. Adulto e criança, quem vai ressuscitar, né, gente, né? Vamos tentar investigar na Bíblia o que mais tem lá de informação pra gente, beleza? É uma pergunta legal, em que corpo que eles vão ressuscitar, né, Gil? Seria isso, né? Se adulto vai ressuscitar adulto, se criança ressuscita criança mesmo, se adolescente ressuscita adolescente mesmo. Mas aí, Gil, eu acho que vai ressuscitar todo mundo, né? Morreu em Cristo. Não, né? Ele quis dizer se vai ressuscitar no corpo de adulto mesmo, no mesmo corpo. Acho que é isso, né, Gil? Mesmo, A criança no corpo sim, de criança. Sim. Aí sim, né? Eu não sei de onde que o Gil tirou essa pergunta, né? Mas é uma pergunta bem... Não, mas é legal. Uma pergunta porque, bem... o próprio Jesus ressuscitou no próprio corpo dele, né? A gente sabe que vai ser um corpo glorificado. Como vai ser essa glorificação do corpo, a gente não sabe. Mas o corpo, a gente acredita, nós não acreditamos em reencarnação. Reencarnação é aquela pessoa que morre, né? E ela vive uma outra vida em um outro corpo. Não, nós queremos que nós morreremos e nós ressuscitaremos. O nosso corpo vai ser ressuscitado, a palavra diz, né? Só que essa glorificação do corpo, que a gente não sabe como que vai se dar. Mas a palavra diz sim, que os corpos dos que já morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados da forma que eles morreram, né? Que eles morreram em Cristo, daquela forma eles serão ressuscitados. Tem até um versículo. Tem um versículo, né, que o morto, o mar dará os seus mortos, né? Então, tem uns textos assim que a gente vai identificar esses versículos e trazer aí para a gente analisar. Beleza, queridos? Hoje, perdão aí, gente, pelas nossas dificuldades aí no começo, viu? Eu atrasei
E aí a gente teve uma dificuldade, porque eu já tinha feito o evento. Eu agradeço a Natália aí pela disponibilidade. Agradeço a cada um de vocês, viu, irmãos? Não desanime, vamos até o fim. Obrigado, Adriana, pela presença. Gisele, Denis, Gil, viu, Gil? Obrigado pela dedicação. Valeu, Dri. A Vitória faltou hoje, hein? Fala para a Vitória assistir a aula durante a semana. Mateuzinho. Pedi para o Mateus fazer essa oração por nós, né, Mateus? Orem pela Vitória, ela não está bem, está com febre, dor de garganta, tá mal. Vamos orar pela Vitória, viu? Repreender essa doença em nome de Jesus. Mais pedidos de oração, gente? Vai lá, Teteu. Ora por nós aí, ora pela Vitória, viu? Deixa eu receber a Gia aqui. Pode orar, João? Pode orar, querido, vai lá. Papai do céu, obrigado, Pai, por essa aula, por ter guardado cada um de nós. Pai, que essas interpretações venham entrar no nosso coração. Te peço também pela Vitória, que ela venha melhorar, já nada grave, Pai. Que cada um de nós venha saber, Pai, que o Senhor está à frente de tudo. Parece que volte tudo à normalidade, não vai acontecer nada de familiares. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, tchau, gente. Pessoal, Deus abençoe. Melhoras para a Vitória, Deus abençoe, viu, gente? Fiquem atentos à sala virtual, hein, gente? Vai ter atividade nova lá, hein? Vão brincando lá, hein, gente? Depois assistam meu vídeo, viu, gente? Meu vídeo tá bem claro lá como é que mexe, viu? Também eu não vi ainda não, mas eu vou ver depois. Também não. Se ajudar por isso lá. que eu anoto. Ô, João, por isso que eu anoto tudo num caderninho. É bom, viu, gente? É bom anotar no caderninho, viu, gente? Pra não esquecer. Menino inteligente. Né? Obrigado, Nath. Deus abençoe. Obrigada a vocês, gente. Fiquem na paz. Abração, Gi. Valeu, Denis, Dri. Deus abençoe, Gil. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar a nossa aula.